arredondado, obviamente, mas é uma especulação. Como o prefeito conhece o lugar, é óbvio, e inclusive quais as áreas mais adensadas, onde morava mais gente, essa expectativa terrível que ele tem, ela pode ser confirmada. Afinal, segundo a própria mídia local, 891 edifícios foram destruídos em Derna. 891 edifícios. E há o problema em alguns lugares em que as águas arrastaram tudo que havia pela frente e também houve um estouro das barragens, né? Barragens que se romperam. E aí entra uma outra questão. Os efeitos do que aconteceu há 12 anos, o bombardeio por 8 meses da Líbia pela OTAN e a destruição de infraestrutura líbia, destruição deliberada de infraestrutura líbia. Aliás, vale notar que há um problema claro na resposta à tragédia, exatamente pelo fato do país estar dividido. Você tem 2 governos e ainda diversos grupos que controlam regiões onde nenhum desses 2 governos consegue dar as cartas. Além de uma área que é controlada pelo Estado Islâmico. Então é muito difícil garantir eficiência, rapidez nas ações governamentais, nas ações do poder público para buscar as pessoas, para abrigar as pessoas, para procurar os corpos e os desaparecidos e para o trabalho de reconstrução. Essa divisão torna tudo mais lento, moroso, difícil. Inclusive, alguns moradores estão em regiões onde não há água. Não há água. A água que existe lá está contaminada. E, no entanto, a região mais próxima, onde há possibilidade de se instalarem, porque ali existe água, água potável, essas regiões estão coalhadas de minas. Minas terrestres. Minas que não explodiram, que foram ali colocadas exatamente por esse embate interno na Líbia. E aí o sujeito pode sair de uma região onde não tem água, vai para uma onde tem água, só que com risco, ainda mais crianças, né? Que geralmente se instalam no lugar e saem para explorar a região, saem andando sem cuidados e podem ser vítimas de minas que estão enterradas ali. E vale notar que naquele bombardeio que foi realizado pela OTAN, e a coisa começa quando os Estados Unidos, eles pedem no Conselho de Segurança da ONU, na ocasião, que houvesse o impedimento de aterrissagens de aeronaves e também que voos saíssem daquela região. E mais do que isso, quando o assunto foi levado ao Conselho de Segurança, e essa solicitação dos Estados Unidos foi em março de 2011 ao Conselho de Segurança da ONU, solicitando que se implementasse uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, como um cerco ao Muammar Gaddafi. O Brasil, por exemplo, se absteve, a China se absteve, a Rússia se absteve. E particularmente no caso de China e Rússia, foi um grave erro. Porque eles poderiam simplesmente vetar. O Brasil não tem poder de veto. O Brasil, na época, estava no Conselho de Segurança, mas não tem poder de veto. Porque você tem ali 5 países com assento permanente, poder de veto, e 10 ao rodízio, né? Para as outras 10 cadeiras. Os países vão se revezando
São escolhas continentais ou subcontinentais, como América do Sul, etc., para ocupar essas cadeiras, mas por um período determinado e sem poder de veto. Os 5 não. China, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido têm assento permanente, nunca saem e têm poder de veto. Se um deles diz não, uma resolução que recebeu 14 votos favoráveis não é aprovada. Para ser aprovada, não pode haver veto e pelo menos 9 votos favoráveis. O erro da China e da Rússia foi não terem vetado. A Alemanha também se absteve na ocasião. Brasil, Rússia, China, Índia e Alemanha. Mas se abster não resolveu, não é? Porque houve os 9 votos. E durante 8 meses, a OTAN bombardeou a Líbia. 8 meses. Imagine o poder de fogo da OTAN, o que significa 8 meses, o que significa isso para a infraestrutura do país. 8 meses de bombardeio. O que significam esses meses de bombardeios regulares e que buscavam não tropas do Gaddafi, porque houve decisão deliberada, como aliás foi demonstrado pelo jornalista Nafez Ahmed em 2015, quando ele trouxe evidências de que a OTAN bombardeou deliberadamente o abastecimento de água na Líbia, incluindo aquele complexo sistema de irrigação nacional que foi cuidadosamente construído e mantido ao longo de décadas para superar a escassez de água. Sistema de irrigação muito bem feito e fundamental. Houve bombardeio deliberado desse sistema de irrigação, atingindo mortalmente a produção agrícola e destruindo sistemas de armazenagem e distribuição de água. Instalações de abastecimento foram destruídas. E esse relatório, ele embora não traga pormenores, mas foi um ataque generalizado e que devastou essa parte da infraestrutura líbia. E aí o país mergulha em guerra civil depois da morte do Gaddafi. Morte do Gaddafi, que era um dos objetivos da OTAN. Um dos objetivos, principalmente, de Estados Unidos, França e Reino Unido. Esse era um objetivo claro, a morte do Gaddafi. Por quê? Porque não gostavam do Gaddafi? Porque o Gaddafi era acusado de crimes? Não! Porque as acusações que foram feitas ao Gaddafi, elas eram referentes a fatos que há muito o Ocidente já havia colocado para debaixo do tapete. E ele foi recebido na França, aliás, não só recebido, ele deu dinheiro para político francês. Ele bancou campanhas na França, inclusive do senhor Sarkozy. E passou a ser paparicado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França, até que estoura aquilo que o Ocidente decidiu chamar de Primavera Árabe, não é? E aí o que ocorreu com essa história de Primavera Árabe? Que era uma referência marota à Primavera de Praga, que é uma outra história. Primavera de Praga, em 68, esmagada pelos tanques do Pacto de Varsóvia, quando havia uma tentativa de liberalização do regime na Tchecoslováquia. E aí usaram essa expressão, Primavera de Praga, numa referência aí
ao que acontecia no norte da África e também parte da Ásia, na Ásia ali do leste do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Chamaram de Primavera Árabe como se fosse um movimento só. O que aconteceu foi desencadeado por protestos na Tunísia e aquilo se alastrou. Teve como efeito a derrubada do Mubarak, mas de nada adiantou, porque veio a Irmandade Muçulmana, o Morsi assumiu o poder, mas depois houve manifestações pesadas contra o Morsi no Egito. Seu governo foi derrubado, ele foi preso e, na sequência, foi colocado no poder e depois eleito numa eleição com resultados exorbitantes, porque o general Sisi teve uma votação extraordinária, né? Lembrava aquelas votações do Saddam quando estava no poder no Iraque. E nada mais mudou. Os Estados Unidos tentaram aproveitar a ocasião para derrubar o Gaddafi e para derrubar o Assad. Desencadeou uma guerra civil na Síria. A fragilização do poder na Síria fez com que o Estado Islâmico tomasse um pedaço do país e também um pedaço do Iraque, sendo atacado depois por Estados Unidos e Rússia, ataques conjuntos, quando eles ainda se davam, né? E o Estado Islâmico conseguiu resistir por muito tempo, porque os seus combatentes se abrigavam em cidades. E como é que você vai bombardear cidades indiscriminadamente? Então era preciso ações em terra, o que principalmente foi feito pelos curdos. Os curdos foram fundamentais em terra no enfrentamento ao Estado Islâmico. Depois foram traídos pelo Trump, que retirou suas tropas que protegiam os curdos de ofensivas da Turquia, principalmente em território sírio. Ou seja, um caos. Escolas, estradas, locais de produção agrícola devastados pela guerra civil na Síria, ainda não completamente resolvida, num gravíssimo erro do governo Barack Obama e de sua então secretária de Estado, a Hillary Clinton, incompetente Hillary Clinton, só cometeu erros graves. Como agora o Antony Blinken, incompetente, mais do que incompetente, representante da indústria armamentista dos Estados Unidos, funcionário com longos serviços prestados. Então, na Síria, eles não conseguiram o objetivo de derrubar o Assad, porque a Rússia e o Irã foram socorrer o Assad e garantiram sua permanência no poder. Não fosse a Rússia, eles teriam derrubado o Assad, mas numa operação tão incompetente que provavelmente, por longos anos, daria grande parte do território sírio ao Estado Islâmico. Porque os tais grupos democráticos, assim chamados, né, sempre usam esse eufemismo nos Estados Unidos, apoiados pelos Estados Unidos, não tinham a menor capacidade militar para resistir ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que também tinha locais sob sua ação. Aliás, não só a Rússia, mas o Irã, principalmente por intermédio do Hezbollah, mas Rússia e Irã fundamentais para a manutenção do Assad, principalmente a Rússia. Mas na Líbia não havia proteção estrangeira. E foi um erro da Rússia e da China que nenhum deles tivesse vetado aquela resolução apresentada pelos Estados Unidos. Que, aliás, cá entre nós, se não houvesse também a aprovação, teriam agido do mesmo jeito. O ataque teria ocorrido da mesma maneira, como ocorreu no Iraque. A revelia do Conselho de Segurança da ONU. Então, eles atacaram não apenas para derrubar Gaddafi, mas para destruir toda a infraestrutura da Líbia. Só que aí começa uma guerra interna depois da morte do Gaddafi.
Bom, lá em Derna, essa cidade no leste da Líbia, foi a mais devastada pelas tormentas e enchentes. O prefeito disse que talvez eles contem até 20 mil mortos. O fato é que ela fica ali no leste da Líbia. E a Líbia tem 2 governos hoje. No leste, a região onde fica Derna, a chefia de governo hoje é exercida pelo Osama Hamada. Foi escolhido em maio deste ano pelo parlamento, que está estabelecido em Tobruk. É bom lembrar, o Congresso estabelecido em Tobruk. Ele foi escolhido para substituir o Fathi Bashaga. E o Hamada ele tem a sustentação militar garantida pelas tropas do Marechal Khalifa Haftar. O Khalifa, ele é quem manda de fato na parte oriental da Líbia. Marechal Khalifa Haftar. Haftar, ele inclusive tem apoio internacional e ele tem o comando de tropas que garantem que ali, pelo menos no leste, região de Benghazi, etc., você tenha o governo do Osama Hamada. Já o Abdulhamid Dibeiber, ele é o primeiro-ministro no governo estabelecido em Trípoli, a capital do país, com apoio de milícias. E o interessante é que também há divisão internacional sobre o assunto. O Hamada, por exemplo, e principalmente o Marechal Haftar, tem o reconhecimento da Rússia e da Turquia. E o reconhecimento do Egito, que é uma potência regional. E no caso da Turquia é uma importância especial porque antes da colonização italiana, da neocolonização italiana, a Líbia estava ali dentro do domínio do Império Otomano. E um governo turco com um muçulmano sunita, confesso, como o Erdogan, apoiando o Haftar e, portanto, o Hamada, isso tem um peso para grande parte da população. A população líbia é majoritariamente muçulmana. Já o Dibeiber é reconhecido como governante legítimo pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Europeia. E a pressão dos Estados Unidos, aliás, foi fundamental para que a Secretaria-Geral da ONU, não é o Conselho de Segurança, mas a Secretaria-Geral, também optasse pelo Dibeiber. E há agravantes na crise, porque algumas regiões, é um território imenso, né? 1.700.000 quilômetros quadrados, com pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então o território é imenso. E há algumas regiões desse imenso território que estão sob domínio de milícias independentes, inclusive, como eu falei há pouco, uma área onde há a base do Estado Islâmico. E o interesse agudo de potências globais e regionais pela Líbia, além de aspectos geopolíticos, né? Expansão de área de influência, etc. Mas há um motivo específico para esse interesse. Petróleo. Um governo aliado de uma potência pode significar para essa potência o controle sobre a produção e a venda de petróleo líbio. E hoje, o controle sobre a produção e a comercialização também está dividido. Não há alguém com controle total, integral dos campos de petróleo e da exportação de petróleo. E esse imbróglio, claro, foi desencadeado pelos ataques da OTAN contra a Líbia e o consequente fim do governo do Gaddafi. Gaddafi estava no poder desde 69. Né? Houve um movimento republicano e pan-arabista que fez emergirem pelo menos 3 líderes, 2 na Ásia, o Hafez Assad, pai do Bashar Assad, na Síria, o Saddam Hussein, no Iraque, esses 2, portanto, na Ásia,
e na África o Gaddafi, na Líbia, ali no norte da África. E o Gaddafi, a Líbia tem uma tradição de divisões regionais, né, tribais, de grupos familiares, que tem mais poder do que, historicamente, do que o poder central. Isso também acontece no Afeganistão, aliás, mais radicalmente no Afeganistão. E ele conseguiu unificar o país, conseguiu paralisar esses conflitos. Fez isso, claro, com força, com autoritarismo, mas também investindo bilhões em infraestrutura, essa infraestrutura atacada fortemente durante 8 meses pela OTAN. Modernizou a produção industrial e agrícola. E um dos resultados foi melhorar a condição material de vida dos líbios. E com a morte do Gaddafi, o país embrenhou nas antigas divisões, entrou em guerra civil. 2014, então, a guerra civil torna-se escancarada. E agora está pendurado aí em acordos que são frágeis, que podem se desmanchar a qualquer momento. E a divisão, a instabilidade, a sensação de que logo haverá outra guerra, afetaram, claro, a qualidade, a regularidade dos serviços públicos. Isso ficou tragicamente demonstrado na resposta lenta e ineficiente aos resultados da gigantesca tormenta e também no fato de barragens que não suportaram, foram rompidas pelas águas porque faltava manutenção. Então é claro que os serviços públicos foram duramente atingidos e a qualidade dos serviços públicos, quando vem uma tragédia como essa, a resposta fica nitidamente comprometida. Mas vale notar, não apenas pelo caos, quase isso, há um certo exagero, né, no uso da palavra caos, mas nessa situação, nesse imbróglio que não tem solução à vista, até porque também o apoio internacional está dividido, isso num momento de tensão internacional, de formação de blocos. Isso demonstra que é ainda mais difícil resolver a questão líbia, a população dividida, e não é esse o único problema. A OTAN não destruiu apenas um regime, não apenas levou aquela insurreição que produz a morte do Gaddafi por populares. O bombardeio da OTAN devastou um país que estava construído, que tinha um eficiente para as possibilidades líbias, um eficiente sistema de irrigação, de armazenamento e distribuição de água, isso num país com muito deserto, é crucial para a produção agrícola, é crucial para a vida nas cidades e nos campos. Houve o recrudescimento de conflitos regionais, familiares, tribais. E ninguém menciona que os países que ordenaram esse ataque e a própria OTAN, como organização juridicamente formada, indenizem o povo líbio. Inclusive paguem a reconstrução da infraestrutura destruída. Ninguém menciona, ninguém faz isso. Aliás, quando os Estados Unidos atacaram a Nicarágua na década de 80 e estabeleceram inclusive uma guerrilha local, os Contra, né? Houve um bombardeio, não foi um bombardeio contra tropas sandinistas, foi bombardeio contra a infraestrutura da Nicarágua, contra a estrutura portuária da Nicarágua. Houve uma decisão de caráter impositivo, mas que os Estados Unidos deram a banana
para decisões de tribunais internacionais que diziam que os Estados Unidos teriam de indenizar a Nicarágua. Fizeram isso? Não. Já se vão quase 40 anos. 37 anos. Nada. Nada. Aliás, o Tribunal Internacional aí, que o Brasil está discutindo se sai, se fica, os Estados Unidos sempre deram uma banana para esse tribunal. Inclusive, no governo Trump, os Estados Unidos abriram investigações contra funcionários e promotores desse tribunal, porque eles estavam investigando ações americanas no exterior. Também a China dá uma banana para esse tribunal. Ignora esse tribunal. Tribunal Penal Internacional. O Acordo de Roma, os Estados Unidos disseram desde o início: não faremos parte e não permitiremos que americanos sejam julgados lá. Mas, sempre que há uma decisão desse tribunal contra um outro país, oponente dos Estados Unidos, os Estados Unidos gritam: o tribunal decidiu. É uma decisão de caráter internacional, mas que nunca vale para eles. É uma obrigação, se não legal, porque nenhum país é obrigado a acatar a ordem do Tribunal Internacional, mas é uma obrigação moral dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, principalmente desses três, mas também da OTAN, juridicamente estabelecido, que seja entregue ao povo da Líbia uma bilionária indenização. A Líbia foi destruída em razão desses interesses estrangeiros que permanecem produzindo guerras, morte, devastação no país. Danilo Gobato.